Olá, irmãos, graça e paz. Quarta-feira, né, irmãos? Dia de estudarmos a Bíblia, de meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor. Irmãos, hoje eu quero pensar um pouquinho com vocês sobre Jonatas. No domingo passado nós estudamos sobre irmãos, sobre Saul. Falamos sobre a forma como Saul começa bem o seu reinado e não termina tão bem assim, termina de maneira trágica. E o que levou Saul a ter essa história marcada por um declínio moral, espiritual, como monarca de Israel. Se você não assistiu, eu vou deixar o link, é só você clicar e assistir. Eu até encorajo você a assistir a de domingo passado, primeiro, depois voltar aqui e assistir essa, caso você não tenha assistido ainda. Irmãos, já ouviram aquela expressão, aquele ditado, né, de que tal pai, tal filho, de que a fruta não cai muito longe do pé, de que filho de peixe, peixinho é. Será que isso aconteceu com Jonatas, o filho de Saul? Saul, um homem inseguro, ciumento, irado, vingativo, rancoroso. Será que Jonatas saiu assim também? Será que Jonatas trouxe no seu caráter, no seu perfil, marcas que ele acabou herdando do seu pai, do mau testemunho que o pai deu de liderança espiritual para o seu filho? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Quero te desafiar, se você ainda não orou, ore, dá uma pausa, ore, fale com Deus, peça para que Ele te edifique e depois você volta aqui e continua. Amém? Vamos lá? Irmãos, nós vamos começar lendo o texto de 1 Samuel, capítulo 18. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 18, nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3 apenas. O texto diz o seguinte: Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de Davi. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Amém? Vamos orar antes de continuarmos. Eu sei que você já orou, mas vamos fazer mais uma oração para que Deus nos edifique no decorrer desse estudo. Pai, fale ao meu coração, fale ao coração dos irmãos que estão acompanhando em casa através do estudo de hoje, que sejamos edificados, conduzidos, que possamos aprender à luz da Tua Palavra aquilo que o Senhor espera de todos nós. Eu oro por mim, oro pelas pessoas que estão assistindo em casa. E oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, vamos lá. Saul, o primeiro rei de Israel, foi escolhido para ser rei de Israel porque o povo de Israel queria um rei que estivesse ali em carne e osso. Porque até então eles eram governados pelo rei dos reis. Era Deus que tomava conta deles diretamente. Deus passava a sua palavra, a sua vontade para Samuel. Samuel levava a vontade de Deus ao povo e o povo fazia. Samuel envelhece, não consegue mais tomar conta do povo. Seus filhos continuam o trabalho. Os filhos de Samuel não trilhavam no caminho de Samuel, eram corruptos, egoístas, injustos, e isso deixa o povo contrariado e o povo vai para Samuel e pedem um rei. Deus atende o que eles haviam pedido e dá um rei a eles, Saul. Saul começa bem, não termina bem. No meio desse processo, Saul tem um filho, Jonatas. Um menino que cresceu vendo o mau comportamento do pai, as más decisões do pai, a desobediência do pai para com Deus. Nós vimos isso no domingo passado também, por vários episódios. Saul desobedece ordens diretas de Deus. As tentativas de Saul em justificar a sua má conduta, a sua desobediência a Deus ao invés de se arrepender, Jonatas também viu tudo isso. Ele estava ali vendo o comportamento do pai, o pai desobedecia, pecava, errava, e ao invés de se arrepender, ele tentava justificar por que tinha procedido mal. Jonatas vendo tudo isso. Jonatas viu também a ira de Saul se acender contra Davi. Ele viu Saul por várias vezes tentando matar Davi,
porque Saul sabia que Deus havia escolhido Davi para ocupar o trono, para ser o próximo rei de Israel. Saul fez tudo isso, Jonatas viu tudo isso, cresceu no meio de tudo isso, e a pergunta que fica é: que tipo de homem Jonatas se tornou? Jonatas acabou se tornando uma cópia de Saul? Será que ele aprendeu e copiou, escolheu fazer exatamente o que o pai havia feito? Irmãos, e graças ao nosso bom Deus, não. Jonatas foi um homem completamente diferente do seu pai. Apesar dos maus exemplos, apesar da péssima liderança espiritual que Saul exerceu sobre Jonatas, apesar das más escolhas, das desobediências, das tentativas de se justificar perante Deus quando fazia algo de errado, Jonatas, ele é diferente. Ele é um homem que escolhe fazer aquilo que agrada a Deus. Ele é um homem que escolhe construir a sua própria história de obediência e decência espiritual. E isso nos ensina muito. Somos cercados de referências. Uma criança nasce e ela cresce cercada de referências. Pai, mãe, irmãos, tios. E depois, quando ela cresce, ela sai para o mundo, para sua caminhada solo. E ela tem patrão, ela tem amigos. Somos cercados de referências, cercados. E muitas pessoas, às vezes, elas são moldadas por essas referências que os cercam. Por isso, ditados como esse que nós já citamos, filho de peixe, peixinho eles são tão usados. Por quê? Porque é muito comum encontrarmos pessoas repetindo as decisões, os atos e muitas vezes os maus hábitos de seus pais, daquelas pessoas que os cercam. Com Jonatas foi diferente. Ele sabia que Saul era o seu pai, ele sabia que o seu pai era rei, mas ele também sabia que o pai dele havia tomado algumas decisões que ele não podia tomar. Havia vivido de uma forma que ele não poderia viver. Ele precisava quebrar essa corrente que estava se formando ali. Eu separei aqui algumas características de Jonatas e que eu quero pensar um pouquinho com você. Características essas que cooperaram, ajudaram Jonatas a moldar o seu caráter. E no decorrer do estudo, caso você entenda que precisa mudar algumas coisas na sua vida, faça isso, tome essa decisão. A primeira característica que eu separei aqui de Jonatas e que eu quero pensar com vocês é sobre a humildade. Quando a gente vai lá para 1 Samuel, capítulo 16, nós temos um texto em que Samuel é enviado por Deus à casa de Jessé. No versículo 1, Deus diz a Samuel o seguinte: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, porque dentre os seus filhos me provi um rei. Então, quando Deus escolhe um novo rei para Israel, Deus envia Samuel à casa de Jessé. Jessé, como os irmãos sabem, era pai de Davi, aquele que Deus havia escolhido. E qual que é o problema aí? Talvez não o problema. Qual seria a questão? No que isso revela humildade por parte de Jonatas? Irmãos, revela humildade por parte de Jonatas, porque o que era comum de se esperar é que o filho do rei ocupasse o trono na falta do rei. O normal, o que Jonatas poderia esperar, e não estaria certo em talvez pensar que isso aconteceria, é de que ele ocuparia o trono quando Saul morresse, quando Saul não reinasse mais. Entenderam? Era comum Jonatas esperar por isso. Quando meu pai morrer, eu que vou ocupar o trono. Jonatas poderia ter pensado isso. Só que isso não acontece. Deus tem outros planos. Deus escolhe uma outra pessoa. Ele mesmo escolhe uma outra pessoa. E Jonatas,
que poderia ter ficado mordido de ciúmes, assim como o pai ficou, ele é totalmente humilde, totalmente humilde. Ele reconhece, ele se curva diante da decisão de Deus, ele reconhece a capacidade que Davi tem de ser o próximo monarca, de reinar. Ele reconhece o senhorio de Deus sobre a vida de Davi e percebe que a melhor decisão é obedecer aquilo que Deus havia proposto. Jonatas não fica mordido de raiva, de ciúmes. Ele é um homem humilde, ele se curva, ele aceita, e não aceita triste, chateado, contrariado. O texto que nós acabamos de ler lá em 1 Samuel 18 nos mostra que Jonatas amava Davi. Eles tinham uma relação de amizade muito profunda, muito profunda. Apesar de Davi estar ocupando, estar destinado a ocupar um lugar que pela tradição pertenceria a ele, mas ele não faz isso. Ele é uma pessoa humilde. E eu percebo, irmãos, que a cada dia mais essa habilidade, essa característica, ela nos falta. A característica de ser humilde. Muitas vezes nós confundimos, muitas pessoas acham que ser humilde é ser pobre. A pessoa fulano é humilde, se referindo o quê? À ausência de patrimônio, à ausência de poder aquisitivo. Fulano é humilde, ele não tem uma casa. Fulano é humilde, ele não tem dinheiro. Fulano é humilde, ele mora na rua. Irmãos, é um erro nosso pensarmos assim, né? Tem muito rico humilde e tem muito pobre soberbo. Acredite nisso. A humildade não tem nada a ver com isso. A humildade é uma condição onde você se sujeita. A humildade é exatamente o que Jonatas faz. Ele abre mão do seu direito, reconhecendo que a soberania de Deus é maior sobre a vida dele. Quem sou eu para interferir na decisão de um Deus supremo? E muitas vezes nos falta essa humildade. Queremos ser senhores da nossa própria vida, donos da razão. E pagamos o preço por isso. Muitas vezes um preço alto, por não sermos humildes e reconhecermos que somos servos de um Deus que traça a nossa vida e decide o nosso futuro. Jonatas, ele é totalmente diferente do pai. Ele é um homem humilde. Saul sabia que Deus não o queria mais como rei, mas ainda assim, o seu orgulho, a sua soberba o impede de fazer aquilo que Deus esperava. E assim a sua vida só vai cada vez mais chamando desgraça, abismo e tragédias. Por quê? Porque faltou humildade. Jonatas era um homem humilde e a gente precisa aprender com isso. Precisamos buscar isso para a nossa vida. Outra característica de Jonatas, e que é algo que nós precisamos aprender e admirar, é a coragem. Jonatas era um homem extremamente corajoso. Abra a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 14. Quero ler com vocês o versículo 6. 1 Samuel 14, verso 6. O texto diz o seguinte: Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura, o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Nós temos aqui um texto que nos mostra a coragem que Jonatas tinha. Ao contrário de seu pai, que era inseguro, em algumas situações demonstrou medo, covardia, Jonatas não. Jonatas era um homem que confiava em Deus. A confiança dele não era em si mesmo. A coragem dele não vinha
de si mesmo. A coragem que ele tinha não vinha dele mesmo, a coragem que ele tinha vinha de Deus. O texto que nós acabamos de ler nos mostra isso. Jonatas, ele sabia que Deus poderia livrar eles com muito ou com poucos, que se Deus tivesse proposto em seu coração, queria livrar, queria dar vitória, queria proteger, os meios não interessavam, Deus iria fazer. E isso dava coragem a Jonatas. Ele é um homem que sabia que Deus poderia fazer o que bem quisesse. E muitas vezes nos falta isso, irmãos, nos falta essa coragem que vem de Deus para entendermos e dependermos exclusivamente do Senhor. Muitas vezes nos acovardamos diante das dificuldades, diante dos problemas que nos surgem, entregamos os pontos, nos damos por vencido, entregamos os pontos, nos damos por vencido, e as coisas não são assim. Não precisam, não devem ser assim. Servimos a um Deus que é grande, um Deus que pode. O que nós devemos fazer é confiar nele, assim como Jonatas confiou. Por mais que as situações pareçam improváveis e por mais que os problemas pareçam maiores do que as nossas condições, nós temos um Deus que é superior a qualquer problema, a qualquer condição, a qualquer dificuldade. E se confiamos nele, precisamos ter coragem. Maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Temos Deus em nós e isso precisa nos encorajar. E Jonatas, ele demonstra coragem não apenas nesse episódio, em toda a sua vida ele demonstra coragem. Por exemplo, quando você para pensar numa amizade tão improvável como essa, Jonatas e Davi. Saul odiava, tinha raiva de Davi, tentava matar Davi, e Jonatas escolhe ser amigo. Irmãos, vocês já pararam para pensar na dificuldade dessa amizade? Você ser amigo de uma pessoa que o seu pai quer matar? Olha aí, irmãos, precisa ter muita coragem para assumir uma amizade como essa. Precisa ter coragem. E a gente aproveita esse link para passarmos para o próximo ponto. Que é o quê? Jonatas, além de ser humilde e corajoso, ele era um homem fiel. Fiel aos seus princípios, fiel àquilo que ele acreditava. Fiel às suas amizades. Fiel à aliança que ele fez com Davi. Quando a gente vai ler lá para o capítulo 19, nós temos lá um dos momentos em que Saul trama para tirar a vida de Davi. 1 Samuel 19, a partir do versículo 1. Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber a este, dizendo: meu pai Saul procura matar-te. Acautela-te, pois pela manhã fica num lugar oculto e esconde-te. Eu sairei e estarei ao lado do meu pai no campo onde estás. Falarei a teu respeito a meu pai e verei o que houver, eu te farei saber. O que acontece aqui? Saul põe na cabeça que vai matar Davi. Jonatas havia feito uma aliança com Davi lá no capítulo 18. E o que ele faz? Ele, ao ouvir o pai dizendo que quer matar Davi, Jonatas faz algo completamente inusitado, pelo menos para o pai. Acho que o pai não esperava por isso. E manda avisar Davi. Fala assim: olha, Davi, meu amigo, meu pai quer te matar. Então se esconda, tome cuidado, se proteja. Eu vou andar com ele amanhã de manhã pelo campo, vou interceder a seu favor, vou falar de você para ele, para ver, quem sabe eu consigo mudar ele de ideia. E dependendo do que ele me falar, eu mando te avisar, eu vou falar, você vai saber de tudo o que acontecer. Jonatas mostra nessa atitude o quanto ele é fiel à aliança que ele havia feito com Davi. Fidelidade. Um homem fiel aos seus princípios, fiel àquilo que ele acreditava, fiel à palavra assumida. E, irmãos, se tem uma coisa que está fora de moda nos dias de hoje, é exatamente isso, a fidelidade, o compromisso assumido e honrado. Muitas vezes assumimos compromissos com Deus e não honramos. Quem aqui, talvez você tenha feito isso já, mas não é comum a gente no comecinho do ano assumir aquele famoso compromisso com Deus? Esse ano eu leio a Bíblia toda. Assumimos um compromisso com Deus de que naquele ano vamos ler a Bíblia toda. Primeiro dia,
Vamos lá, animado, a gente lê. Segundo dia, lê. Terceiro dia, eu já estou meio cansado, amanhã eu compenso. Amanhã eu leio por hoje e por amanhã. E aí, irmãos, um abraço, já era. Não honra o compromisso que assumiu. Não honra, não é fiel nos compromissos assumidos, nos pactos firmados, nas alianças feitas. E a gente precisa mudar isso, irmãos. A palavra do crente precisa ser honrada. Se você assumir um compromisso, honre. Se você falou que ia, vá. Se você falou para Deus que vai fazer algo, faça. Faça. Seja fiel aos compromissos que você assume. Seja fiel às alianças que você faz. Seja fiel à palavra de Deus. Se a palavra de Deus te manda fazer algo, faça. Faça. Fidelidade. Nós precisamos mais disso na nossa vida. Mais disso no nosso dia a dia. Sermos pessoas mais honradas. Sermos pessoas mais fiéis, fiel à palavra de Deus, fiel aos compromissos assumidos, fiel aos nossos laços como irmãos, como família espiritual. Nos falta isso, irmãos, nos falta. Precisamos aprender com Jonas a sermos pessoas fiéis aos compromissos que assumimos. Precisamos. Irmãos, como eu já disse no começo, Jonatas tinha muito para ter dado errado, para ter... como muitos outros reis que temos aí no decorrer da Bíblia, a partir daqui de 1 Samuel. Israel teve vários reis ruins, Judá também teve alguns, e Saul foi o primeiro de muitos que vieram após ele. Só que Jonatas, ele escolhe fazer diferente. Eu não sei qual foi o contexto que você cresceu, mas não deixe aquela frase fazer parte da sua vida: eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não deixe isso fazer parte da sua vida, não. Escolha mudar, escolha ser diferente. Eu sou assim porque a minha mãe é assim. Eu sou assim porque o meu pai é assim. Eu sou assim porque eu cresci numa casa que as pessoas faziam assim e eu não sei fazer de outro jeito. A Bíblia nos mostra que dá para ser diferente. Jonatas cresceu junto com o pai, viu o pai fazer tanta coisa que não deveria ter feito e escolheu fazer diferente. A escolha está em mim, a escolha está em você, a escolha está em nós. Vamos buscar um coração humilde para entendermos que estamos errados, que precisamos mudar em algumas coisas. Vamos ter coragem para fazer diferente. A nossa força, ela vem de Deus. Busque força em Deus para mudança. Isso é para sermos fiéis ao nosso Deus. Irmãos, o mundo está cercado de maus exemplos, mas nós temos um manual de sobrevivência que é simplesmente fantástico. A palavra de Deus para mim e para você está aqui. O nosso manual de sobrevivência. Viva por isso aqui, que você vai viver uma vida que agrada ao Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, como já dissemos, o mundo está cercado de maus exemplos, de más referências, mas que possamos buscar viver a nossa vida firmada no Senhor. Que a nossa referência para todas as decisões seja a Tua Palavra. Que possamos buscar nela a instrução e o aconselhamento para viver uma vida que Te agrade. Esteja comigo, esteja com os irmãos que estão em casa. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Tenham um bom restante de noite, um bom restante de semana. Deus os abençoe e os guarde de todo mal. Fiquem com Deus e tchau, tchau, irmãos.